Ei, Rosa, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem com você? Nivaldo, seu menino? Bruno, né? Bruno, tudo bem? A paz do Senhor para você. Senti saudades. Muito obrigado. Muita luz para você também. Daqui a pouco nós vamos começar. Só vamos esperar as pessoas chegarem um pouco. Dona Disse, boa tarde. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Um abraço para a senhora. Um abraço para a família. Estão me ouvindo direitinho? Obrigado, Rosa. Muito obrigado. Que assim seja. Vamos iniciar. Seu Alziro, boa tarde. A paz do Senhor esteja também com o senhor, com a família, com a sua família, com, com, com todas as pessoas da sua casa, Rosa, Dona Disse, que nosso Pai nos cubra com suas bênçãos neste momento. Ei, Juliana, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço para você, para Clara. Wagner, boa tarde. Como é que tudo bem contigo, cara? Um abraço para você, para Simone. Seja bem-vindo. Obrigado. Maria Chagas, boa tarde. Seja bem-vinda. Deus te abençoe a você e a sua família. Nós vamos começar daqui a pouco. Nós temos 2 minutos, 3 minutos. Daqui a um minuto nós vamos começar a fazer nossa prece e vamos dar início ao nosso bate-papo dessa tarde. O som tá bom? Tá chegando vocês com. Eu preciso falar mais alto? Posso falar mais baixo? Como que tá o som? Tá bom? Ô Daci, boa tarde, como é que vai? Tudo jóia? Seja bem-vindo novamente. Eu soube, eu não pude cumprimentá-lo, que foi seu aniversário, meus parabéns, felicidades a você, né? Um abraço para sua esposa, Adelaide. É, e, e, Kátia, boa tarde, como é que você está? Um abraço para você, para Rogério. Como é que estão as coisas? O som tá ótimo, né? Então vamos iniciar. São 4 minutos que nós estamos já. O tempo urge, né? Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que com sua luz esteja presente em nossos lares, nos trazendo a força que tanto necessitamos para este encontro da tarde, nessa tarde de sábado, que nós possamos receber todas as boas energias que a espiritualidade superior nos traz, que eles possam estar presentes em nossas casas, levando a todos nós, aos nossos ambientes, né, as nossas casas, boas energias, limpando o que tem que limpar, levando o que tem que levar e trazendo o que tem que trazer, que seria o amor do nosso Pai Celestial, a paz, que essa paz que Ele traz também nos ilumine nossos corações. Agradecemos e pedimos a proteção dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, para que essa tarde seja tranquila, serena, de muita paz. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Ei, Patrícia, tudo bem com você? Boa tarde, um abraço para você, para Cícero. Como é que você está? Então, vamos iniciar o tema dessa tarde. Se vocês forem olhar o título, né, o título é Amor, Justiça e Caridade. Mas nós vamos falar um pouco trocado, nós vamos tratar sobre justiça, amor e caridade. Não que eu esteja deturpando, não, faz parte de tudo. A nossa conversa faz parte de tudo. Eu só investi o título para dar uma ideia mais geral daquilo que nós vamos conversar, né? Nós temos a oportunidade de falar
que seria primeiro justiça, em primeiro lugar, depois o amor e depois a caridade. Nós temos, em falando de justiça, amor e caridade, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, das leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Então, nós temos isso, essa lei. E eu coloquei esse tema, né, como justiça, amor e caridade, ou amor, justiça e caridade, e não escrevi lei, né? Não escrevi lei, eu vou falar um pouco sobre tudo, né? Sobre lei, sobre justiça e principalmente sobre caridade. E lembrando, no primeiro assunto, enquanto eu estava me preparando, a espiritualidade me lembrou de um texto que eu já li há muito tempo, que consta do livro Perante Jesus, e que tem o capítulo chamado Remuneração Espiritual, falando sobre esse tema nosso, que diz assim, que toda vez que a justiça divina nos procure para acerto de contas, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Aqui, um grande ensinamento de Emmanuel, né? Todas as vezes que a justiça divina vier nos cobrar, se nos encontra fazendo caridade, manda a divina misericórdia, né? Manda a caridade de Deus, vamos dizer assim, que a cobrança seja interrompida por tempo indeterminado. Por quê? Por tempo indeterminado? Porque o amor, né? O amor, ele cobre multidão de pecados e de repente eu consigo aprender a amar numa quantidade tão grande que eu não precise resgatar determinados débitos. Mas se o meu amor for limitado, a divina misericórdia será limitada na sua cobrança. Mas certamente eu serei cobrado de alguma maneira. Eu serei cobrado, eu terei de resgatar de várias maneiras. Eu posso resgatar através do amor, eu posso resgatar através da dor. Isso é uma escolha pessoal, uma escolha íntima, e que cada um de nós estamos sendo convidados a todo momento a rever nossos posicionamentos na vida, principalmente quando nós fizemos uma escolha em nossas vidas, escolhemos o Evangelho de Jesus. E se escolhemos o Evangelho de Jesus, escolhemos um mestre em nossas vidas, aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos mostrar a porta que nós devemos bater, aquele que vai nos mostrar o caminho que nós temos que seguir, né? Sendo que nós julgamos como cristãos que aquele caminho que Jesus costuma nos mostrar é o melhor caminho para nós, desde que nós não nos levemos a enganos, né? Que vão nos trazer muita dor no futuro. Mas, a princípio, nós somos convidados a bater, buscar, né, e a pedir pelo equilíbrio necessário a ter. As nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, todos eles voltados para o Evangelho de Jesus. Muito bem. Quando nós falamos amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade, nós lembramos, em primeiro lugar, das três revelações que nós, como espíritas, sabemos. A primeira revelação através de Moisés, a segunda revelação através de Jesus e a terceira revelação através de Kardec. Todos eles trouxeram para nós novos conceitos, né, representativos de um período específico na evolução do nosso planeta e na evolução de nossa evolução como seres humanos. Boa tarde, Marcelina, seja bem-vinda. Um abraço para você, um abraço para o seu filho, Marcelinho. Que Deus nos abençoe, Deus os abençoe e ilumine. Então, eu penso assim, que a cada período que essa humanidade que nós frequentamos aqui, ela vai passando, representantes vão vindo, né? Aí, enquanto não evoluídos, espíritos vêm um pouco mais evoluídos para nos guiar um caminho, ou vêm para nos guiar outro caminho, ou vêm já prontos para nos mostrar o caminho, nos indicar qual o caminho. Então, como espíritos primitivos, nós tivemos longos períodos, né, de evolução. E lá nesse período, como espíritos primitivos, nós aprendemos nós fomos chamados
nós já tínhamos um sentimento religioso, né? Foi nesse período, como espíritos primitivos, que nós aprendemos a criar, né, comunidades, e dessa comunidade viemos em grandes sociedades mais modernizados, já como espíritos passando do primitivismo a um mundo de provas e expiações. Apareceram, né, vários espíritos para nos dar ou melhorar o nosso sentimento religioso. E é sobre esse sentimento religioso que nós, a cada dia, precisamos aprimorar mais o nosso sentimento religioso. Porque quando nós conversamos em ciência, nós sabemos muita coisa. Quando nós falamos de filosofia, nossa mente divaga, né, para o espaço e pensamos em várias coisas. Mas como nós falamos em religião, quando nós conversamos sobre religião, ainda nós encontramos muita confusão nas nossas mentes, nas nossas consciências, né? Nós sabemos várias coisas, mas o sentimento ainda religioso é muito confuso. Nós temos várias religiões, cada uma delas dando um sentido ao homem, né? Mas muitas vezes o sentido não parece coincidente. Eles parecem quase que excludentes. Um exclui o outro, quando na verdade não é assim. Boa tarde, Noêmia. Seja bem-vinda. Um abraço para você, para sua família. Então, nessa noção de um sentimento religioso, falar de amor, falar de caridade, falar de justiça é o objetivo. Quando lá pelos anos 700, 800, 600 antes de Cristo, começaram a vir muitos missionários, não só missionários, profetas que apresentariam Deus no israelismo, mas todos eles vêm nesse período, tipo assim, Confúcio, Lao Tse, Zaratustra, Buda, Sócrates, Platão, vieram mais ou menos nesse período. Então eles estavam preparando a humanidade para receber Jesus. Então existia um período especial na humanidade que eles prepararam, mas antes tinha que ter havido um preparo também no quesito justiça. E foi Moisés que apresentou esse quesito justiça. Porque foi Moisés que, através do que ele deixou, né, a tábua dos 10 mandamentos, trouxe para nós um Deus único que deveria ser temido, um Deus vingativo, mas que ordenava a todos nós, de uma certa maneira, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Moisés deixou isso escrito, mas no sentido de justiça, ele escreveu olho por olho, dente por dente, né? Ou, em outras palavras, aquele que mata pela espada, morre pela espada. Esse foi o primeiro sentimento de justiça que aquele povo de 4.000, 3.000, 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, começaram a entender, né? Foi um entendimento que veio de forma lenta, mas veio de forma a não sair mais das nossas cabeças, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Joana, um abraço para você, boa tarde. Um abraço para sua mãe, a Regina, para você, para sua irmã, a Juliana. Eu não esqueci o nome dela, mas eu acho que chama Juliana. Um abraço, prazer vê-la aqui. Então, Moisés preparou o terreno. Então, como eu disse, Moisés, ele prepara o terreno, ele ara o terreno, ele mostra que existe um sentido de justiça, que a gente não deve matar, que a gente não deve roubar, que a gente não deve cobiçar, que a gente não deve que a gente não deve fazer determinadas coisas, mas que a gente deve amar e temer a Deus. Veio aqueles irmãos que eu acabei de falar, Buda, Confúcio, Lao Tse, Sócrates,
cada um no seu período, cada um na sua região, os profetas também, mudando a ideia, falando assim, ó, Jesus vem. E veio após um período mudar nessas três revelações. A primeira é a justiça. E veio a segunda, que eu nomino a amor, porque ele diz, amai-vos uns aos outros, já muda a justiça. Né? Ele diz, em nome do amor, ele expande essa ideia. Né? O conceito mosaico de justiça era do olho por olho, dente por dente, mas o conceito de Jesus é a cada um segundo as suas obras. Muito bem, a cada um segundo suas obras. O que nós podemos entender disso? Né? Que Jesus dava um novo caminho ao ser humano de escolha, mas não abandonava a ideia anterior. Né? Por que ele não abandonava a ideia anterior? Simples, um episódio que acontece quando Jesus vai preso. Pedro, um discípulo armado de uma espada, tira da espada e corta a orelha de um soldado. Jesus pega a orelha desse soldado, põe a orelha de volta e diz assim: Pedro, Pedro, aquele que mata pela espada, morre pela espada. Embainha a tua espada. Aquele que mata pela espada, morre pela espada. Sinal que ele não havia, né, não havia acabado com a lei de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente. Tanto que ele diz a Pedro: Pedro, se você proceder assim, é olho por olho, dente por dente. Mas se você proceder de outra maneira, né, a ideia é diferente. Você tem que mudar as suas ideias. Não faça ao próximo aquilo que você não quer que te façam. Ele muda a ideia de justiça. Então, a terceira revelação vem através de Kardec, que nos traz novos entendimentos, nos relembra os ensinamentos de Jesus, nos explica das ideias apresentadas por Moisés, quanto ao olho por olho, dente por dente, porque a verdade é que até hoje o olho por olho, dente por dente existe. E nós vamos provar daqui a pouco para vocês que o olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, ainda é presente nesse mundo. Assim também com o amor. Nós somos convidados a amar, nós somos convidados a perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós somos convidados a orar por aqueles que nos perseguem, caluniam. Nós somos convidados a fazer o bem a quem nos faz o mal. Mas caso nós optemos em não fazer isso, caso nós optemos em continuar no caminho, a lei de Talião ela vai se perpetuando até que a dor fique insuportável. Ou que nós tenhamos que sair desse planeta Terra, desse caminho que nós estamos seguindo, e vamos para outro orbe mais atrasado e mais primitivo, porque ideias primitivas não coadunam com ideias elevadas. Então, ou eu saio e a ideia fica, ou a ideia sai e eu fico. E é uma escolha. É uma escolha. E cada um de nós escolhe o caminho. Obrigado, Joana. Um abraço para sua mãe. Obrigado por vocês estarem assistindo. Cláudia, boa tarde. Seja bem-vinda. Um abraço para você, para sua família. Neide, boa tarde. Como é que você está? Um abraço para você, para o Washington. Louvada seja a luz, né, que nos reuniu no amor do Cristo. Porém, né, o Espiritismo nos traz novos esclarecimentos, novos conhecimentos também, tão necessários para nós hoje, principalmente para uma população de um planeta que nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, essas são as três revelações e elas são verdadeiramente aquilo que nós vamos conversar aqui à tarde sobre amor, justiça, caridade, justiça, caridade, amor, justiça, amor, caridade. Que forma for, que ordem tiver, os três sempre andam juntos e em conjunto. E foi ótimo, excelente essa manhã. Eu fui encaminhado por um texto que nós vamos ler daqui a pouco, que vai explicar muito bem isso para nós. Como que elas andam juntas, tanto a lei de amor
contra a lei de caridade, contra a lei de justiça. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós temos a lei de amor e caridade na terceira parte do Livro dos Espíritos, na pergunta 873, que diz assim: o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Ou quer dizer, a pergunta significa: a gente nasceu sabendo sobre a justiça ou alguém nos ensinou sobre justiça? E os espíritos dizem: nós já nascemos sabendo da justiça, desse espírito, desse sentimento de justiça. Porque uma criança que se revolta, dia desses eu vi uma criança chorar porque mataram um bichinho, e ele chorava, 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 chorava. Aquela criança demonstrava que aquilo ali que tinha acontecido era uma injustiça tão grande que saía do entendimento de criança dela. E aquilo, ela engasgada, ela não conseguia parar de chorar. Eu me lembro que era até sentido isso, né? É como se ela já tivesse sabendo que o que tinha acontecido ali era injusto. Então, nós, como espíritos, já nascemos com esse senso de justiça. Prontinho, né? Então, primeira coisa que nós adquirimos ao vir aqui, saindo do passamos do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o hominal, nós adquirimos o raciocínio, a razão, né? Então, quer dizer, começamos a raciocinar, adquirimos o livre-arbítrio, eu descubro que eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas em compensação também vem junto comigo, no sentido do livre-arbítrio, o sentido das leis de Deus. Porque nem tudo me convém. As leis de Deus me mostram que eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo me é conveniente, segundo Paulo escreve no Evangelho, numa das suas cartas. Então, o ser humano já vem com esse sentido prontinho, ele já vem com as ideias, as leis de Deus inscritas em seu sentimento. E esse sentimento, apesar de ainda estarmos avançando na sua evolução, ele, a cada momento de nossas vidas, vai se aprimorando. Então, nós adquirimos a razão, adquirimos o livre-arbítrio, mas adquirimos também a consciência de que aquilo que eu faço é aquilo que eu tenho que resgatar. Se eu faço um bem, eu vou resgatar o bem que eu fiz. Se eu faço mal, eu vou resgatar o mal que eu fiz. Antigamente, nós tínhamos um sentido de olhar as coisas ao nosso redor e só enxergar a nós mesmos. Né? Éramos extremamente egoístas. Só pensávamos em nós. Não pensávamos nem nas nossas crias. Não pensávamos nem nas pessoas que estavam ao nosso redor. A mulher era apenas objeto para a mulher também, ao contrário, vice-versa. Nós apenas pensávamos em nós, naquilo que nós precisávamos comer, naquilo que nós precisávamos nos proteger. Mais avançados, eu comecei a olhar à minha volta, né? E comecei a ver que eu tinha filhos, comecei a ver que era bom ter filhos, que era bom ter mulher, que era bom morar em sociedade. Então eu comecei a me preocupar com aquilo que estava à minha volta, em primeiro lugar com a minha família, né? Diminuir o meu ponto de egoísta, né? Passei a preocupar com a minha comunidade, até que um dia eu passaria a me preocupar com a humanidade. Então o amor também, por ser um sentimento, evolui também. Aquilo que começou como egoísmo, um dia vai se transformar em amor universal. Muito bem. Então nós temos um sentimento de justiça que evolui, um sentimento de amor que evolui e certamente um sentimento de caridade que evolui, né? Hoje eu posso dizer assim, hoje nós temos vários tipos de amor rodando por aí, né? Alguém diz: "Ah, eu amo dinheiro". Outro diz: "Eu amo comer um sanduíche". Outro diz: "Ah, eu amo meus bichinhos de estimação". E o outro diz: "Ah, eu amo a minha esposa". O outro diz: "Ah, eu amo a humanidade". Então, amor também tem suas graduações, né? E tem uns amores que não são amores, né? Tem outro nome, mas como na falta de outras palavras, né? Nós só temos para distinguir o amor e a paixão, né? Os gregos já tinham outras palavras,
né, para dizer o que, que seria amor, amor eros, amor filia, amor storge, amor ágape, né? Então existia aquele amor pelos amigos, amor pela família, amor pelo poder, amor pelo corpo. Nós temos amor para tudo quanto é lado, mas nem todo o amor é um amor que nós possamos chamar de amor. E a partir do momento em que nós evoluímos, tanto o nosso senso de justiça cresce, quanto o nosso sentimento de amor cresce, evolui, o nosso sentimento de caridade também cresce. Caridade que a gente pode chamar muito bem como compaixão. Se eu olho para mim, eu só me condoía daquilo que eu tinha. Hoje eu olho para as pessoas ao meu redor, eu condoo, né? Eu sinto piedade das dores ao meu redor. Amanhã eu passarei a sentir outro tipo de sentimento. E esse sentimento de caridade também evolui. Por serem três sentimentos, justiça, amor e caridade, os três caminham juntos. Não podemos deixar para trás um e outro, porque senão não voaremos e não alcançaremos o reino de Deus. Porque o reino de Deus é feito do conhecimento que eu tenho, né, e do amor que eu aplico. E se eu tiver uma asa só, eu não vou. Eu tenho que voar com várias asas. As asas que me são dadas para permitir um voo maior. Então, muito bem. Esses conceitos de justiça, de amor e caridade, né, Deus os colocou nos nossos corações. Né? Então, como eu disse, são sentimentos, né? Não somente conceitos de um dicionário. Né? E evoluem, como eu já disse. Né? E qual é a base? Qual é a base dessa justiça? Qual é a base desse amor? Qual é a base dessa caridade? Nós aprendemos no Evangelho. Nós aprendemos com Jesus a base de tudo. Nós aprendemos com Jesus o alicerce, né? O alicerce de um triângulo divino. O que está na base é o desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Esse é o grande desejo da humanidade. É para isso que somos chamados. Né? Somos chamados para começar a compreender a regra de ouro do Evangelho, que não faça ao próximo aquilo que não desejaria que te fizessem. Né? Então, essa é a regra apresentada por Jesus, a regra que vai normatizar nos nossos sentimentos tudo aquilo que nós temos que aprender sobre justiça, amor e caridade. Então, eu trouxe aqui para vocês, para um estudo pequeno, né? Nós temos meia hora para conversar. Em primeiro lugar, a parábola do bom samaritano, né? Que vai ser base importante. E nós não vamos parar nós não vamos parar para estudar a parábola do samaritano. Mas ela é base para esse livro aqui, Religião dos Espíritos, né? Esse livro, Religião dos Espíritos, ele é a base do nosso estudo dessa tarde. Mas vocês vão achar, eu achei esse texto lindo, lindo, mas daqui a pouco nós vamos lê-lo. Parábola do bom samaritano. E eis que um doutor da lei se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? Como que você lê? E ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o teu próximo, como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem baixava, né? Baixava quer dizer, ia de Jerusalém, que está acima, até Jericó, que está num ponto mais abaixo. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levavam, roubaram. Depois de o terem maltratado com muitas feridas, né? Além de roubar, machucaram ele. Se retiraram, deixando-o semi-morto, meio morto.
Aconteceu que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Eu só modifiquei aqui meu. E quando viu, passou de largo. Fez o mesmo um levita, que chegando perto daquele lugar, vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia pelo caminho chegou perto dele e, quando o viu, se moveu de compaixão. A diferença aqui a diferença entre o sacerdote, entre o levita e o samaritano é apenas uma, né? Um se moveu pela compaixão. Ei, Rita, boa tarde, seja bem-vinda. Como é que você está? Bem-vindo, um abraço para o Lucas, um abraço para a Aline, um abraço para você, um abraço para o Robson. Deus nos abençoe e abençoe vocês também. Então, é, o que diferencia, então, o levita do sacerdote não é a sua posição social, do samaritano também. É porque um deles se moveu de compaixão, e justamente foi o samaritano. Nós vamos nos diferenciar perante a multidão quando nós nos movermos pela compaixão. Né? A compaixão é algo que nós somos chamados, né? A piedade, se apieda daquele irmão, se compadece daquele irmão. Então, quando nós nos compadecemos, nós somos e temos o papel do bom samaritano nessa parábola. Ele se moveu de compaixão, chegou-se, atou as feridas daquela pessoa, lavou com azeite, com vinho, e pondo sobre o seu cavalo, levou até a estalagem e teve cuidado dele. No outro dia, tirou 2 denários, deu ao estalajadeiro e lhe disse: cuida dele, quanto gastares a mais, eu te devolverei quando voltar. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aquele que usou para com ele da misericórdia, disse ele. Aí Jesus respondeu a esse doutor da lei: então, vai e faz o mesmo, disse Jesus. Muito bem. Estava eu ali no meu computador, escrevendo isso aqui que eu ia passar para vocês, quando me veio uma ideia, né? E não tem coincidência nenhuma, eles sopraram no meu vídeo. Você tem um livro em casa chamado Religião dos Espíritos. E esse livro, Religião dos Espíritos, né? Ele tem a resposta para o que você quer. E eu pensando assim, eu vou olhar na Religião dos Espíritos. Aí fui lá, peguei o livro Religião dos Espíritos, abri assim a lição número 49. A lição número 49 do Livro dos Espíritos chama O Homem Bom. E eu comecei a ler esse texto, né? E falei assim, nossa, olha que texto lindo. O Homem Bom. É, é a continuação da parábola do samaritano, né? E eu não conhecia, porque apesar de eu ter esse livro há muitos anos, né? Eu ainda, vocês percebem que ele não foi aberto ainda, né? Eu não tinha lido esse texto, eu não tinha lido esse livro, não conhecia nenhum texto desse livro. Então eu comprei para ler e acabei não lendo. E aí, Emmanuel diz assim: o homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado por esse doutor da lei, que, alegando não haver compreendido integralmente a lição de Jesus, perguntou sutilmente: Mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Olha a pergunta difícil. O que eu posso fazer para ser considerado um homem bom na visão do Senhor, na visão de Jesus? O que eu posso fazer para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, Jesus responde. Aí ele começa: imagine-te vitimado pela mudez
e que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na tua boca. Imagina-se então, ele fala em primeiro lugar, né? Eu vou ter que ler devagarzinho. Imagina então que você fosse mudo, mas chegasse alguém e falasse para você todas as palavras que você gostaria de dizer para as pessoas que estão ao seu redor. Imagina imagine-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável. E lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagine então que você fosse cego e alguém te pegasse pelos braços e te levasse pelos caminhos. Imagina-te caído e desfalecente na via pública. E preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita de um amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Estivesse doente, alguém chegasse para te visitar. Imagina-te preso no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Se alguém fosse no cárcere onde você está preso, para te dar um abraço de entendimento das suas dificuldades, dos teus sofrimentos. Imagine-te com fome, sem pão no lar, arrastando amargura e escassez. E raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer, sem te exigir exames de consciência. Simplesmente fossem à sua casa e te entregassem um pedaço de pão, se fosse a fome que te alcançasse. Imagina-te se você estivesse em erro sobre o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência do que se desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Porque quando nós erramos, muitos vêm com sarcasmo, né? Mas imagina alguém que te abraçasse com silêncio, né? E te desculpando as suas faltas. E aí ele termina dizendo: imagine-te fatigado, intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. E aí Jesus diz, após o intervalo: em teu parecer, ao doutor da lei, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem a compreensão e a misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante, também faz o mesmo. Esse texto é muito bonito, né? Porque ele resume toda a lei de justiça, amor e caridade. Porque quando alguém vem à vida passando por dificuldades, pela cegueira, pela mudez, pela paralisia, pela doença, pela prisão por ter cometido um crime, né? Pelo cansaço, ou pelo erro, ou pela fome, ou pela pobreza, há uma lei de justiça sendo atuando nessa história. Há uma lei de justiça atuando nessa história desse homem. Mas há também a oferta de Jesus que alguém se preocupou com ele. E alguém se preocupando com ele
é a ideia de que ele nos oferece, falando assim: olha, você pode ser um desses que pode se preocupar com a dor do próximo. Você pode ser um que pode e deve se preocupar quando você encontrar pelo caminho alguém que precise da sua ajuda. Você pode ser um bom samaritano, né, de qualquer um que seja ou que se apresente em maior necessidade que você. Então, se você quer ser um homem bom, basta você estender as mãos. Basta você entender seu entendimento, estender o seu entendimento. Basta você estender o seu amor a essa pessoa que está necessitada. E aí nós poderíamos chamá-lo de homem bom. E todos nós queremos ser homens bons, né? É, é, Nós temos vários textos no Evangelho segundo o Espiritismo que falam sobre isso. Missão do homem inteligente, missão dos espíritas, missão do homem de bem, né? Todos nos ensinando a sermos bons espíritas, bons indivíduos, bons cristãos. Todos nós queremos isso, é o nosso sonho, sermos bons. Mas para que nós sejamos bons homens de bem, homens que possamos ser considerados de boa índole, nós precisamos ter a ação, nós precisamos agir, nós precisamos fazer conforme somos convidados por Jesus nesse texto. Então, esse doutor da lei, ele foi um homem de muita sorte, porque ele foi, é, ele adquiriu naquele momento muito mais conhecimento do que muitos ali adquiririam naquele simples diálogo com Jesus, que começa com ele perguntando, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala a ele, né? E ele mesmo já sabe a resposta. Para você você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Quem é meu próximo? O meu próximo, ele responde no final, é aquele que exerceu a caridade, né, com o necessitado que estava caindo no chão. Mas como que eu faço para ser bom? Fazendo aquilo que precisa ser feito. Sendo um homem bom, indo ali e socorrendo aquele. Porque se fosse você, você não gostaria que alguém viesse e te socorresse? Se você estivesse passando fome, você não gostaria de alguém que chegasse perto de você e te desse uma oportunidade de comer ou até uma oportunidade de emprego? Se fosse, por exemplo, se você estivesse passando por uma dor muito sofrida, você não gostaria que alguém chegasse, te abraçasse, te consolasse e dissesse: eu estou do teu lado para o que der e o que vier, o que você precisar de mim, conte comigo? E essas palavras não te consolariam? E essas palavras não te fortaleceriam? E essas palavras não te dariam mais esperança? Então, para você ser considerado um homem bom, vá e faça o mesmo. Não espere que as pessoas simplesmente façam por você. Não espere que as pessoas simplesmente que você simplesmente é, 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 deixe as outras pessoas fazerem. Porque há muitos que a gente sabe que muitas vezes vai acontecer. Se você ficar parado, alguém vai aparecer e vai fazer. A ação foi daquele que fez, e não daquele que sabia que tinha que fazer e não fez. O convite hoje, muitas vezes, no sentido de, o convite hoje no geral, né? O convite hoje de todos os chamamentos que nós estamos encontrando na vida é justamente aquele que diz, né? Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que te fizessem. Então, esse ensinamento de Jesus, fazer ao próximo, está nesse texto todo do homem bom. Eu não conhecia esse texto. E esse texto é de uma beleza tão profunda,
que ele me trouxe novo alento, inclusive para o nosso encontro. Eu estava meio desanimado, porque eu não sabia que texto apresentar, como conversar, de que falar. Eu sabia, eu tenho toda a coisa, eu tenho, como é que fala? A palestra anterior, eu tenho o que eu escrevi na palestra anterior, mas eu sempre gosto de renovar algumas coisas, algumas ideias, para que vocês e eu recebamos ideias novas, renovadas, todos os dias que nós conversemos. E esse sentido de receber ideias novas renova o nosso sentido. Então, se eu tenho uma água e eu posso oferecer uma água nova, eu prefiro dar uma água nova a dar uma água de ontem ou de anteontem. Porque essa água vai te matar a sede do mesmo jeito. Mas como ela é nova, ela está fresquinha, né? Ela acabou de sair do pote, ela acabou de sair do filtro, ela acabou de sair da torneira. Então ela está mais fresca e ela vem renovada com um monte de ensinamentos. Então, quando nós temos a oportunidade de ouvir sempre, né, sempre os mesmos ensinamentos de Jesus, não é porque Jesus é repetido, não. É porque a cada dia nós temos um entendimento novo. A cada dia nós temos uma ideia nova. Jesus fala aos nossos ouvidos de formas tão diferenciadas, mas para tocar o nosso coração, nós que somos espíritos milenares e passamos por centenas e centenas de encarnações no erro, né? Precisamos despertar. E a água renovada, né? Aquela que o rio passa, nunca é a mesma água. E aí o evangelho também é um rio que vai acabar no mar. Nunca é a mesma água. Por isso eu trouxe esse texto. Mas a pergunta continua, né? Como se pode definir justiça? Eu trouxe a pergunta 875 aqui para nós. Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, se eu quero ser um homem justo, eu tenho, sim, que respeitar os direitos de cada um. Eu deveria entender isso. Mas o primeiro direito de todo, aliás, o primeiro de todos os direitos é o de viver. E, Jesus, e os Espíritos deixam isso no Livro dos Espíritos bem claro, quando eles dizem: ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém e de tirar a própria vida. O que nós temos de mais precioso é o direito de viver, porque nós pedimos a vida e Jesus nos dá a vida, e se nós quisermos, nós temos uma vida em abundância. E essa abundância, nós somos convidados neste momento a viver uma vida com abundância. Então, a pergunta 879 diz assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Nós estamos atrás da justiça em toda a sua pureza? Então, dizem os Espíritos, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, não há justiça se falta amor. Não há justiça se falta caridade. Não há amor se falta caridade. Não há amor se falta justiça. Não há caridade se falta amor. Não há caridade se falta justiça. Nós temos que entender que os três andam juntos. E se nós trabalharmos isso em nossas vidas, não há possibilidade de nós sermos algo se nos falta algo. Ainda não somos espíritos completos. E para sermos completos, nós somos convidados a praticar a lei do amor, a lei da justiça e a lei da caridade. E aí a pergunta que vai finalizar o nosso encontro dessa tarde diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Como que Jesus entendia a caridade? Aí, Renato, você acabou de ler o texto que Jesus entendia a caridade. Como que Jesus entendia a caridade? No homem bom. Então, você leu, a resposta é essa. É sim, eu concordo com vocês, concordo plenamente. Aquele texto explica essa pergunta, 886. Né? Jesus entendia a caridade como? Mas os espíritos responderam assim:
Jesus entendia a caridade dessa maneira: benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A benevolência deve ser praticada com todas as pessoas. Não importa se elas pratiquem a nossa religião, que elas sejam ou não como é que fala? Do nosso entendimento, do nosso partido político, que elas tenham ou não, né, a classe social, seja qual for, que elas tenham ou não a preferência sexual que elas escolherem, que elas tenham ou não a cor de pele que elas tenham. Benevolência é para com todos, sejam eles criminosos ou puros, anjos ou vermes. Jesus entendia a caridade desse modo: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, porque se nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, é prova suficiente que nós ainda não somos espíritos perfeitos. Eu quero que Jesus seja indulgente para com as minhas imperfeições, mas não tolero a imperfeição do meu vizinho, as imperfeições dos meus familiares, as imperfeições das pessoas que estão ao meu redor, né? Eu sou de um time, ele é de outro, ele é imperfeito, ele escolheu isso, eu escolhi aquilo, ele é imperfeito, sendo que eu também sou. Então, Jesus entendia que a caridade também deveria possuir indulgência para com as imperfeições. Quando alguém chega no nosso núcleo lá e bate as portas dizendo socorro, nós perguntamos qual partido político que ela tem? Quando ela bate na porta e diz assim, estou com fome, você pergunta para ela qual time de futebol que ela torce? Quando ela bate na porta e diz, estou necessitado, preciso de um conselho, você vai perguntar para ela quais erros que ela cometeu e vai chamar a atenção dela pelos erros cometidos, né? Nós devemos imaginar que indulgência, ela significa indulgência. Você não pergunta o que ela pensa, você socorre. E pronto. Isso é um senso que está faltando. E eu estou muito preocupado. Daqui a pouco eu vou dizer, para terminar nosso encontro, eu estou muito preocupado. Muito preocupado. E o terceiro, Jesus entendia a caridade como o perdão das ofensas. Porque muitos desses irmãos em desequilíbrio, muitas vezes poderão dizer a nós palavras ofensivas. E Jesus aconselha, perdoe esses irmãos. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, a cada uma das faltas que eles cometerem com você. A cada uma das faltas, 70 vezes 7 vezes. Isso Emmanuel disse a Chico Xavier. E nós estamos retransmitindo uma ideia de que as pessoas muitas vezes nos ofendem, esquecendo nós que muitas vezes nós ofendemos as pessoas. Se um obsessor bate à nossa porta nos cobrando uma dívida, nós somos os criminosos e ele é o ofendido. E muitas vezes nós enxergamos ele como criminoso e nós como os inocentes. Muito bem, eu ando meio preocupado entre amor e justiça, justiça, caridade e amor. Eu ando meio que preocupado com um ensinamento de Jesus que diz assim: o amor de muitos se esfriará devido à dureza do coração e às coisas que vão acontecer. Que a gente tenha cuidado. Por quê? Porque o mundo ele está muito desequilibrado. E pode acontecer que nós nos revoltemos com as atitudes e tudo que anda acontecendo em todo o geral nesse mundo. Muito bem. Mas que muitos teriam o seu amor resfriado.
Resfriado é, meu amor pegou uma gripe, eu quero ficar de cama, eu quero me afastar porque, ou como disse eu certas vezes, da próxima encarnação eu não quero vir na Terra de jeito nenhum, me manda para um outro mundo, mas nesse planeta eu não quero ficar, que as pessoas são muito ruins, as pessoas são muito, como é que fala? São muito difíceis, as pessoas são muito intolerantes, as pessoas são muito desequilibradas, as pessoas são muito violentas, as pessoas são muito más, né? Devido à iniquidade de muitos, o amor de outros muitos se esfriará. Tomemos cuidado para o nosso amor não estar se esfriando devido a todas essas dificuldades. Porque nós somos chamados sim a praticar a caridade em todos os recantos do mundo, em tudo quanto for possível, levar uma palavra de amor a irmãos que pensem o que pensarem, ajam do jeito que agirem, precisam de uma palavra amiga, precisam de uma palavra de equilíbrio, precisam de amor. E nós, tendo o conhecimento que nós temos, tendo toda a base doutrinária, tendo o evangelho, não só o evangelho do evangelho, mas o evangelho explicado à luz do espiritismo pelos espíritos que vieram com Allan Kardec. Então, nós temos uma ferramenta em mãos que, ao invés de esfriar o nosso amor, deveria muito mais aquecer nossos corações para que nós possamos, aquecidos, permitir que esse amor resplandeça em nossos corações e essas mãos se transformem em ferramentas de luz a socorrer os mais necessitados. Mas aí nós paramos no partido político, nós paramos no time, nós paramos na classe social, nós paramos na escolha sexual, nós paramos na cor da pele. Por quê? Porque ainda não brilha tanto quanto deveria brilhar. Mas nós sabemos que o convite existe. E o convite é para a prática da caridade. O convite é para a prática do amor. E eu vou lembrar a última frase, que foi a primeira que eu disse. Lá no início, primeira frase do ensinamento de Emmanuel, que diz o quê? Toda vez que a justiça divina nos procure para acerto de contas, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. É a forma de remuneração espiritual que o nosso Pai nos traz. Ele nos remunera segundo o amor que damos. E ele diz, né, segundo até nosso espírito, né, Francisco de Assis, João Evangelista, que diz é melhor dar do que receber. Né, não é assim que foi dito? É mais gratificante dar do que receber. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de termos aqui nos reunido em nome de Jesus. Que nós possamos, todos nós, buscar meditar sobre esses ensinamentos do Cristo, no seu Evangelho, nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, nas parábolas que nos foram oferecidas para nosso entendimento. E através desses ensinamentos nós possamos, primeiro, levar luz aos nossos corações, ofertar essa luz aos mais necessitados, benevolência para com todos, indulgência para com a perfeição, com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, praticando a caridade verdadeiramente como Jesus a praticaria se estivesse aqui hoje, presente em nossas vidas, e está em nossos corações. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Eu cumprimentei Silvana, boa tarde. Seja bem-vinda e muito obrigado pela presença. Valquíria, boa tarde. Dona Diz, boa tarde para a senhora. Um abraço para todos.
Clarice, boa tarde. Deixa eu ver quem mais. Valquíria, boa tarde. Seu Vitor, boa tarde. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Noêmia, um abraço para você também. Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligar.